Eu já fiz um vídeo inteiro sobre o Kaneki aqui nesse canal, e mesmo sendo uma análise bem completa, tem um aspecto interessante na obra que eu quero comentar mais sobre: o valor de uma vida. E tem um personagem em específico que eu acho que é perfeito pra gente discutir esse tópico. Bom, eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Yamori, o Jason do Distrito 13 de Tokyo Ghoul. Pouco é falado sobre o passado do Jason dentro da obra, o que sinceramente pouco importa, visto que o Jason é um personagem que serve muito mais a uma função narrativa do que ser realmente desenvolvido. Por isso, nesse vídeo a gente vai focar principalmente em dois aspectos do personagem. O primeiro, como eu já disse, é a discussão que ele traz à obra e também o impacto que ele traz, principalmente ao personagem do Kaneki. O pouco que sabemos em relação ao passado do Jason é que ele sempre teve uma personalidade levemente distorcida, um caráter questionável e sanguinário. Porém, isso foi amplificado em muito quando ele foi preso e acabou sendo torturado por um investigador Ghoul. O Yamori passou um tempo indeterminado sendo torturado por esse homem até o dia onde conseguiu se soltar e torturou o próprio torturador. Isso fez ele mudar a sua visão de mundo. Antes ele não conseguia enxergar sentido ou valor na própria vida, mas quando sofreu a tortura, a sua perspectiva mudou e agora ele compreende esse conceito. Graças a isso, ele acabou adquirindo um sentimento, meio que um desejo por sentir esse sentimento mais vezes, por se sentir vivo, por sentir que a vida tem algum propósito além do que ele fazia. Ele se divertiu quando fez aquilo. E, em busca de sentir esse sentimento mais vezes, o Jason se tornou um torturador, indo atrás de ghouls resistentes para torturar mental e fisicamente, para continuar se sentindo vivo, continuar sentindo esse sentimento. Por outro lado, o Kaneki é um indivíduo que a essa altura da obra acabou de se tornar um ghoul e ainda tem dificuldade em aceitar essa parte da sua essência. O Kaneki é alguém que por natureza enxerga muito valor na vida, e isso é demonstrado pela maneira como ele se recusa a matar, mesmo em situações de vida ou morte, como a primeira luta dele contra o Amon, ou toda a situação com o Tsukiyama. Kaneki e Jason são pessoas que valorizam a vida igualmente, porém aplicam esse pensamento de formas contrárias, e por um motivo bem específico. Apesar dos dois enxergarem o valor na vida, Kaneki respeita a vida alheia, mas o Jason não. Então, quando o caminho dos dois se cruza no arco da Ogiri, é onde a gente tem não só o conflito de fato, mas um conflito ideológico entre essas duas partes. Enquanto o Jason tortura o Kaneki, ele não está só testando ele fisicamente, ele está testando até onde o respeito do Kaneki pela vida pode ir, até onde o Kaneki dura sem se tornar um torturador assim como ele. E o Jason faz isso de todas as formas, desde a famigerada cena da centopeia, ou limitando a regeneração dele para que possa fazer ele sofrer cada vez mais. Esse ponto da regeneração é algo que eu quero ressaltar especialmente. Ghouls são seres muito resistentes, tanto em durabilidade quanto em resistência propriamente dita. A regeneração que eles possuem, por mais que não seja absoluta, dá a eles uma dificuldade em percepção da própria vida. O dom da regeneração faz com que eles possam tomar golpes que seriam fatais para seres humanos e continuarem vivos. Então o apego à vida deles pode diminuir justamente pelo medo da morte diminuir. Isso pode não se aplicar a ghouls de nascença, mas o Kaneki era um humano que se tornou um ghoul, alguém que se passou de um ser extremamente frágil para alguém quase imortal. Por isso ele vê os dois lados da situação e é por isso que ele compreende ainda mais como aquela dor funciona. Conforme a tortura avança, a mente do Kaneki finalmente se quebra, com ele recordando mais sobre o seu passado e refletindo como ele se apegou tanto a respeito da vida. A sua relação com a sua mãe, como ele se sentia com vontade de ajudar os outros para tentar seguir o exemplo dela. Essa empatia, essa necessidade que o Kaneki possuía de se colocar no lugar dos outros, de sentir a vida alheia junto com a dele. O ápice disso chega quando o Jason força o Kaneki a escolher entre a vida de uma mãe e de seu filho. Porém, pela demora na escolha, o Jason acaba matando os dois. Outro detalhe que eu gostaria de mencionar também é sobre como o mangá, o autor faz um ótimo trabalho definindo o Jason como um monstro nessa cena. Por isso eu falei que é tão interessante o fato dele não ter um passado tão complexo revelado. O Jason é a representação de um mal muito puro, uma representação de um conflito direto pro ideal do Kaneki sobre o valor à vida. Então faz sentido que o Jason não tenha um passado tão complexo, não tenha nada tão complexo desse tipo, porque todas as atitudes do Jason são completamente injustificáveis, mesmo
que você saiba que ele tenha tido um passado onde aconteceu alguma coisa com ele. Ele não precisa disso. Por isso, as cenas que ele mexe com o Kaneki são tão impactantes. O Jason age quase que como uma força da natureza maligna, uma força da natureza oposta ao ideal do protagonista nessa altura da obra. Ele serve para justamente ser o ponto de quebra do Kaneki, o responsável por mudar a ótica do Kaneki acerca do próprio ideal. O Kaneki se sente responsável por aquilo, se sente mal por ter sido indiretamente responsável por isso acontecer. E é isso que faz ele quebrar de vez e aceitar o seu lado Ghoul, assim se pondo na frente do Jason e finalmente se soltando das suas amarras para conseguir enfrentar ele diretamente. Essa cena é o primeiro vislumbre de como o Kaneki foi afetado pela essa tortura, puxando trejeitos do Jason durante a batalha, como o estalar de dedos ou a contagem de 1000-7. A luta acaba sendo uma carnificina de ambos os lados, os dois atacam com uma brutalidade imensa. Mas a conclusão dessa luta é o que mostra que, mesmo o Kaneki passando pela tortura, por toda essa dificuldade, pela mesma coisa que o Jason passou, ele não perpetuou o ciclo. E é isso que muitas pessoas têm dificuldade em entender sobre esse momento. O Kaneki não se tornou um torturador como o Jason. Isso porque, por mais que o Kaneki tenha enlouquecido, ele ainda tem uma percepção sobre o valor da vida muito fixa. Ele não mataria a não ser que fosse extremamente necessário. Isso é algo que o Jason não pode entender, porque ele não respeita a vida alheia, como o Kaneki respeita. Ele não possui a mesma empatia. Essa empatia, essa percepção acerca do valor da vida humana, é justamente o que faz o Kaneki poupar o Jason após o fim da batalha. Ele só devora a Kagune dele, mas não o mata diretamente. Quem mata o Jason logo em seguida é justamente o Juzou, uma pessoa que, como eu já disse no vídeo dele aqui no canal, não compreendia o conceito do valor da vida, não possuía essa empatia como o próprio Kaneki possuía. Um outro paralelo que eu também gostaria de ressaltar é sobre a Eto e o Jason. No meu vídeo da Eto eu ressaltei como ela aprecia a vida das pessoas ao redor dela. Ela gosta de honrar todos os sacrifícios feitos para a realização do sonho dela. Uma característica que o Jason, mesmo fazendo parte da Aogiri, não compartilhava com ela. Ele é muito mais egoísta e individualista, não pensando, não tendo empatia em relação aos outros ao redor dele, vivendo e torturando as pessoas só para que ele possa se satisfazer, para que ele possa continuar se sentindo vivo. Ao fim, o que o Jason causa na obra é muito mais do que só traumatizar o Kaneki e passar para ele parte dos seus hábitos. Ele auxilia o Kaneki a amadurecer e perceber cada vez mais o valor da existência de cada ser humano ou Ghoul naquele mundo. Como todos têm um papel a cumprir, como o próprio Jason menciona na luta, as pessoas existem com características diferentes para se completarem. Parte dessa ideia é utilizada pelo Kaneki na criação da Gold e também como um paralelo com o Furuta, alguém que não só não enxergava o valor na vida, como também não enxergava valor no mundo. A obra trabalha muito bem essa temática em relação ao personagem do Jason e como ele afeta a perspectiva do Kaneki. É um personagem em um momento que muda para sempre o rumo da história e adiciona muitas camadas para o protagonista. Lembrando que esse vídeo aqui foi focado no lado do Jason e apenas no aspecto do valor da vida na obra de Tokyo Ghoul. Toda a cena da tortura é muito mais complexa e profunda do que isso quando se analisa ela pelo ponto de vista do Kaneki. Mas bem, acho que isso é assunto para outro vídeo. Por hoje é isso, deixa o like, se inscreve, até o próximo vídeo e falou!